E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos chegando ao fim da nossa disciplina Direito Administrativo 3 e nessa quinta quinzena nós vamos ter as nossas últimas duas videoaulas. Então, na sexta quinzena, pelo que eu fiz as contas, pelas contas que eu fiz, melhor dizendo, nós não temos aula na sexta quinzena por conta das atividades da II. Então, são as nossas últimas duas videoaulas, referentes à primeira e segunda sexta-feira dessa quinzena, ok? Nessa aula, pessoal, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o regulamento no direito brasileiro. O regulamento, vocês já devem ter ouvido falar, é um importante instrumento de delimitação do conteúdo legal, um importante instrumento de delimitação do conteúdo da lei. E aí tem uma discussão muito grande que a gente vai enfrentar aqui na nossa aula, se existe a possibilidade de certas matérias não delegadas à lei serem regulamentadas por meio de normas infralegais, que seriam chamados decretos autônomos, regulamentos autônomos, ou se não há essa possibilidade por conta do princípio da legalidade. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o regulamento. Então, o que é o regulamento, pessoal? Vamos falar sobre a definição de regulamento. Regulamento é o ato geral e abstrato, via de regra abstrato, de competência privativa do chefe do Poder Executivo, expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras necessárias à execução da lei, cuja aplicação demande a atuação da administração pública. Então, nós estamos diante de um ato geral e abstrato, cuja competência privativa para a prática é do chefe do Poder Executivo e que é expedido, o ato é praticado com a finalidade de produzir os efeitos que uma lei ainda não tem condição de produzir. Ou seja, a norma infralegal ou regulamento no direito administrativo vai disciplinar o conteúdo de uma lei, vai disciplinar as formas pelas quais o conteúdo de uma lei vai ser colocado em prática. Nem sempre o conteúdo de uma lei é auto-aplicável, porque depende da regulamentação, cuja competência é do chefe do Poder Executivo ou, em outras instâncias, do chefe do poder respectivo, mas em um grau muito inferior, que vai disciplinar o conteúdo dessa lei de forma que seja colocada em prática aquilo que a lei não previu de forma expressa. Então, o regulamento, ele tem a função específica de regulamentar, de normatizar, de estabelecer critérios para que seja colocado em prática o conteúdo de uma lei. Um exemplo muito famoso é a lei que regulamenta a matéria previdenciária no Brasil, que por sua vez bebe das competências da Constituição, e o regulamento que vai colocar em prática essa lei relativa a assuntos previdenciários, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o regulamento, ele retira a sua validade da lei. O regulamento só existe para a doutrina majoritária porque ele retira a sua validade da lei. Então, o regulamento é essencial para a execução de algumas leis cuja aplicação demande essa atuação direta da administração pública. Quais são os dispositivos que servem de fundamento para essa definição de regulamento? O artigo 5º, inciso 2, o artigo 37, caput, e o artigo 84, inciso 4 da Constituição, que eu vou mostrar para vocês agora. Nós estamos diante do capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos do título 2 da Constituição, que é o título que estabelece os direitos e garantias fundamentais. O caput do artigo 5º, todos nós já conhecemos, estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. O que importa para a gente é o inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o artigo 5º, inciso 2,
assegura o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, onde todos estão sob a égide da lei, sejam governantes ou sejam administrados. A lei, aqui no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, é extensível também ao regulamento. Então, a lei aqui vai ser interpretada em interpretação ampla. Vamos agora no artigo 37, caput, que é o artigo que traz os princípios gerais da administração pública. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade e etc. O que importa para a gente é o princípio da legalidade. Aí sim, pelo princípio da legalidade, a administração pública, direta e indireta, bem como seus agentes, só podem praticar atos que sejam expressamente determinados pela lei. Então, pelo princípio da legalidade, é defeso ao administrador agir em nome do seu próprio alvitre, sem considerar as disposições da lei. Pelo princípio da legalidade, o agente só pode agir de acordo com aquilo que está na lei. E agora nós vamos no artigo 84, inciso 4, também da Constituição, que estabelece que compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, os decretos e regulamentos existem para garantir a fiel execução da lei. Uma vez que nós já lemos o conteúdo dos dispositivos constitucionais que balizam a definição do regulamento, eu preciso dizer para vocês que a característica marcante do regulamento é a sua dependência da lei. Ou seja, o regulamento retira a sua validade da lei. O regulamento é subalterno à lei que ele pretende regulamentar. Então, não pode um regulamento extrapolar os limites da lei, da qual ele retira a sua validade. Quem diz isso é o Carvalhinho. Zé dos Santos Carvalho Filho escreve que as normas regulamentadoras retiram o seu fundamento de validade da lei. Nós lemos no artigo 84, inciso 4, que o presidente da República tem competência para expedir decretos e regulamentar o conteúdo de uma lei para a fiel execução da lei. Pelo princípio da simetria, também prefeitos e governadores podem expedir regulamentos. Essa competência do governador, por exemplo, está lá no artigo 90, inciso 7 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Essa aqui é a Constituição do Estado de Minas Gerais, que data de 1989, e no artigo 90 está o rol de atribuições do governador do Estado, na qual compete privativamente ao governador do Estado, no inciso 7, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para a sua fiel execução, expedir decretos e regulamentos. Então, pelo princípio da simetria, também é competência do governador do estado, e vocês podem verificar na lei orgânica do município de vocês que os prefeitos municipais têm a mesma atribuição. Agora, pessoal, a gente precisa falar sobre a distinção da lei e do regulamento. Primeiro, uma semelhança. Tanto a lei quanto o regulamento são fontes do direito, e de ambos emergem as normas jurídicas de caráter geral e abstrato que submetem a administração pública no exercício das suas atribuições. Então, tanto a lei quanto o regulamento dizem o direito. Tanto a lei quanto o regulamento são fontes do direito. Porém, existem algumas diferenças. Primeira diferença: a lei é fonte primária do direito, enquanto o regulamento é fonte secundária, haja vista que o regulamento retira a sua validade da lei, nas palavras do professor José dos Santos Carvalho Filho. A lei é fonte primária. A lei inova originariamente a ordem jurídica. É através da lei que são alteradas as disposições do ordenamento jurídico brasileiro. O regulamento, por sua vez, é fonte secundária.
porque não inova originariamente a ordem jurídica. Afinal de contas, depende das alterações que a lei promove no ordenamento jurídico. Segunda diferença, a supremacia da lei sobre o regulamento. O regulamento não pode contrariar a lei. O regulamento é subordinado à lei. É da lei que o regulamento retira o seu fundamento de validade. Então, o regulamento não pode contrariar os limites que a lei prescreve. E terceira diferença, quanto à origem. A lei provém do poder legislativo, enquanto o regulamento provém do poder executivo. A lei é resultado da atividade legiferante do Estado, na União, por exemplo, através do Congresso Nacional, nos municípios, através das câmaras municipais, enquanto o regulamento, que disciplina a lei criada pelo poder legiferante, provém do poder executivo. E qual é a finalidade e qual é o objeto do regulamento? Para que existe o regulamento? O regulamento serve para os casos em que a lei a ser executada impõe uma atuação da administração, mas não evidencia a forma como essa atuação vai ocorrer. Então, a lei ela pode ser geral e abstrata de tal forma que ela deixa a cargo do Poder Executivo disciplinar o conteúdo daquela lei, disciplinar o conteúdo que está sendo criado por aquela lei. Por exemplo, suponhamos que uma lei municipal crie um fundo financeiro, o Fundo de Proteção aos Direitos dos Animais. A lei vai dizer quais são as fontes desse recurso, quais são as rubricas orçamentárias que vão constituir esse fundo, mas a lei não cria o estatuto desse fundo. Quais são as autoridades que vão ordenar as despesas? Quais são as atribuições das autoridades que vão gerir este fundo? Quais são as regras de deliberação acerca do conteúdo desse fundo? Isso é delegado ao regulamento. Então, o chefe do Poder Executivo Municipal vai editar um regulamento que vai disciplinar as regras constantes da lei. A lei criou o Fundo Municipal de Proteção ao Direito dos Animais, aos direitos dos animais. E o regulamento, revelado através de uma portaria ou de um decreto, a depender da lei orgânica de cada município, vai delimitar quais são as atribuições, quais são as regras práticas de efetivação daquela lei específica. Mas aí vocês me perguntam, Marcelo, quando não vai ser necessária a edição de um regulamento? Quando não vai caber um regulamento? Primeiro, quando a execução da lei não depender de uma atuação administrativa. Ou seja, quando a lei não prescrever a atuação direta da administração sobre a realidade, ou o exercício de alguma atribuição da administração sobre os administrados. Ou quando a lei a ser executada minudenciar a forma da atuação administrativa. Então, quando a própria lei já disser o regramento básico, já disser os pormenores de aplicação do conteúdo daquela lei, não será necessária a edição de um regulamento, porque a própria lei cuidou da disciplina dessa atividade que a lei cria, que vai exigir uma atuação direta da administração sobre a realidade. O que pode conter num regulamento? Primeiro, a restrição da discricionariedade conferida pela lei. Considerando que o regulamento é cabível quando a lei concede à administração uma certa margem de discricionariedade para definir como vai ser desempenhada a atividade administrativa, quando ele vai executar essa lei, o regulamento pode conter, em síntese, a opção da administração por uma dentre as diversas possibilidades existentes. A lei é geral e abstrata. Ela pode conter uma gama de atribuições da administração e várias opções que a administração pode tomar diante desse conteúdo da lei. O regulamento pode restringir a discricionariedade conferida pela lei. O regulamento pode minudenciar, pode restringir, pode diminuir
o grau de discricionariedade que é conferido pela lei. Então, o regulamento pode limitar o conteúdo da lei, ele não pode extrapolar o conteúdo da lei. Segunda possibilidade que o regulamento pode prever. O regulamento pode ter um conteúdo simplesmente interpretativo. Ele pode não ter nenhum grau com relação à restrição da discricionariedade. Ele pode se limitar a interpretar a lei. Ele pode se limitar a dar um significado àquilo que a lei cria, àquilo que a lei estabelece expressamente como uma atuação da administração. Afinal de contas, um dos princípios da administração é o princípio da legalidade. Então, a administração só age na estrita observância daquilo que a lei prescreve. E o regulamento pode traduzir o conteúdo de uma lei também, além de reduzir a discricionariedade da administração. E agora, para a gente terminar, vamos falar um pouco sobre o regulamento autônomo, que opõe duas correntes no direito administrativo brasileiro. O que é o regulamento autônomo? É um regulamento que independe de lei. E esse regulamento autônomo não está disciplinado, não retira a sua validade de nenhuma lei e inova originariamente o ordenamento jurídico. É como se um conteúdo de uma lei fosse relegado ao conteúdo de um regulamento. Vou dar um exemplo para vocês. Há alguns anos aqui no município de Viçosa, o prefeito resolveu limitar a possibilidade de venda das férias prêmio. A cada 10 anos ininterruptos de trabalho, o servidor do município de Viçosa tem o direito de férias prêmio. O que são essas férias prêmio? São 6 meses afastados das suas atribuições, recebendo integralmente os seus vencimentos. Aqui no município de Viçosa tinha uma lei que permitia que a prefeitura comprasse, que o município comprasse essas férias do servidor no importe de 2 meses a cada ano. Só que, com a crise econômica e financeira, aquela discussão de que o governador Pimentel não repassava os recursos corretamente aos municípios, etc., inclusive nós ganhamos algumas ações dessa natureza aqui em Viçosa, o prefeito resolveu restringir essa possibilidade de venda de férias enquanto durasse essa crise financeira. E aí, algumas ações judiciais buscaram desconstituir essa delimitação do prefeito que se deu por um regulamento e não se deu por lei, sob o argumento de que não existe regulamento autônomo no direito brasileiro. Então, para fazer essa alteração, o prefeito precisava encaminhar um projeto de lei para a Câmara, e aí sim a Câmara mudar a lei que permite a compra das férias prêmio pelo município. Nós fizemos isso sobre a vestimenta de um regulamento autônomo, porque o prefeito duvidava que a Câmara fosse aprovar um projeto de lei nesse sentido. Então essa questão aqui no município de Viçosa da existência ou não de regulamento autônomo está sendo discutido pelo Poder Judiciário e ainda não tem sentença, ok? E aí vem a dúvida, existe ou não existe regulamento autônomo no direito brasileiro? Para a primeira corrente, que é a corrente majoritaríssima, não existe regulamento autônomo no direito brasileiro por conta do princípio da legalidade. Mas a gente pode falar de uma segunda corrente que entende que sim, existe regulamento autônomo, especialmente nos seguintes dispositivos que eu vou mostrar para vocês na Constituição de 88. Quais são os argumentos constitucionais daqueles que defendem a existência de um regulamento autônomo? Primeiro, o artigo 84, inciso 6, a linha A da Constituição. Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então vejam, o presidente pode dispor sob decreto, portanto, através de um regulamento, sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não implique aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, a Constituição possibilita que o presidente da República edite decretos independentemente de lei sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. Da mesma forma, o artigo 96, inciso 1,
A linha B, compete privativamente aos tribunais organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Então, também aos tribunais é possível organizar secretarias e os serviços auxiliares do próprio tribunal e dos juízos a ele vinculados através de regulamento e não através de lei. Agora, lá no artigo 51, inciso 4. Artigo 51, inciso 4. Compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração e etc. Então vejam, a não ser a lei para fixação da respectiva remuneração, a Câmara dos Deputados pode dispor, através de regulamento, sobre a sua própria organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos. Então, independe de lei. Isso pode ser efetivado por regulamento. E, da mesma forma, o Senado Federal, no artigo 52, inciso 13, também pode dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, independentemente de lei. E aí, pessoal, vai caber a vocês, na vida prática, na vida de trabalho de vocês com o direito, argumentar pela existência do regulamento autônomo ou não, a depender do interesse do seu cliente. Se do lado da administração pública ocorreu um regulamento autônomo que disciplinava a vontade do gestor, a vontade do gestor em prol da administração, claro, você vai defender o regulamento autônomo. Caso você esteja do lado de um servidor público que foi prejudicado por um regulamento autônomo, você vai defender a não existência do regulamento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vocês vão assistir a última aula de Direito Administrativo 3.